o maior período de glória de Israel? É Davi. Porque Salomão se tornou o maior bruxo do mundo. Você sabia disso? Sim. Né? Bruxo, não só idólatra, com 1000 mulheres, tudo isso é besteira. A coisa grave mesmo é que ele se tornou um bruxo feiticeiro que era referência de bruxaria, de feitiçaria e de consulta a espíritos malignos. Tanto é que você vê, quando Jesus expulsa um demônio, os fariseus e saduceus e lideranças religiosas estavam assistindo, eles vieram e acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus disse, olha, vocês não raciocinam, porque Satanás não se divide contra Satanás, só crente. Né? Satanás não, Satanás mantém todo mundo coeso para fazer um mal profundo. Então, eu expulso demônios pelo poder de Deus. É porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Está quem é maior do que Salomão. Por que do nada ele enfia Salomão naquela história? Porque na cabeça dos que estavam ouvindo, Salomão era o suprassumo do conhecimento sobre como lidar com espíritos, demônios, bruxarias e coisas. E Jesus disse, olha, Salomão era só um indivíduo que foi vítima da maldade que veio através da pseudo-curiosidade de conhecimento dele, ele se encalacrou todo. Agora, esse que está aqui, expulsa porque o reino de Deus chegou. Eis aqui quem é maior do que Salomão. O evangelho de Jesus aconteceu aos trancos e barrancos até o início do quarto século. De lá para cá você tem o cristianismo, que é uma coisa que Jesus nunca criou, nunca pensou, nunca falou a respeito, exceto como apostasia. E Paulo também. Nos dias de Paulo não havia cristianismo, mas Paulo já dizia que o maior sinal da volta de Jesus seria a apostasia total da igreja. E ele fala aos Tessalonicenses. Apostasia significa se desviar da essência original. E é isso que significa. Aí você olha para essa igreja e diz assim, meu Deus, eu vi Jesus ouvindo Silas Malafaia. Eu vi Jesus, a doçura de Jesus, a mansidão de Jesus, o acolhimento, a meiguice, a verdade de Jesus. Agora, os desigrejados são importantes, eu quero concluir aí. Quem os designa, assim, são os que cobram o dízimo daqueles que vão a essa reunião, que é uma reunião de cassino, caça-níqueis. Esse pessoal mais sensível, mais inteligente, mais perceptivo e que foi ofendido pelas práticas anti-evangélicas, que assistem e se escandalizaram e disseram, não, para isso eu não vou, Deus me livre. Não quero criar meus filhos no meio dessa súcia de malfeitores. Eu passei a minha vida orando com doentes que foram curados e orei por doentes que nunca foram curados. Porque existem absolutas liberdades divinas para determinar a sequência da natureza das coisas da vida de cada pessoa. Deus não está obrigado a fazer nada só porque em eu orando, alguns ficam curados e em eu não orando, alguns podem não ficar curados. Agora, quando eu oro, eu sempre sou curado, porque eu venço o meu egoísmo, a minha incredulidade, o meu cansaço, a minha indisposição. O ato de orar, está cada dia mais demonstrado, não só na Escritura, mas hoje em dia até pela ciência, que a imposição das mãos tem um poder curador extraordinário quando o operador da oração é um indivíduo que se aproxima disso com serenidade, fé, amor, carinho, boa vontade. Agora, tem que ter um receptor com as mesmas condições de receptividade. Nem sempre acontece. E mesmo quando acontece, existem algumas pessoas para quem o melhor para eles é partir. Porque o pessoal continua a achar que a morte é a última instância. A morte já foi relativizada há muito tempo. A morte não mata mais ninguém. A morte é só um portal dimensional. Então, aquele por quem eu orei, que não ficou curado e morreu, entrou numa coisa superior à cura que ele poderia ter tido. Se eu tivesse orado com ele tivesse ficado curado, mas crente não crê na vida eterna, na glória de Deus, na outra perspectiva, na outra dimensão. É o maior período de glória de Israel. É Davi.
Porque Salomão se tornou o maior bruxo do mundo. Você sabia disso? Né? Sim. Bruxo, não só idólatra, com 1000 mulheres, tudo isso é besteira. A coisa grave mesmo é que ele se tornou um bruxo feiticeiro que era a referência de bruxaria, de feitiçaria e de consulta a espíritos malignos. Tanto é que você vê, quando Jesus expulsa um demônio, os fariseus e saduceus e lideranças religiosas estavam assistindo, eles vieram e acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus disse, olha, vocês não raciocinam, porque Satanás não se divide contra Satanás, só crente. Né? Satanás não, Satanás mantém todo mundo coeso para fazer um mal profundo. Então, eu expulso demônios pelo poder de Deus. É porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Está quem é maior do que Salomão. Por que do nada ele enfia Salomão naquela história? Porque na cabeça dos que estavam ouvindo, Salomão era o suprassumo do conhecimento sobre como lidar com espíritos, demônios, bruxarias e coisas. E Jesus disse, olha, Salomão era só um indivíduo que foi vítima da maldade que veio através da pseudo-curiosidade de conhecimento dele, ele se encalacrou todo. Agora, esse que está aqui, expulsa porque o reino de Deus chegou. Eis aqui quem é maior do que Salomão.